A gente tem pergunta aqui, a Eulália, ela traz o seguinte: boa noite a todos, de Alagoinhas da Bahia. Professores, porão consciencial são pautados em atitudes que prejudicam a si e aos referindo-se à família consanguínea. A criança que tem atitudes agressivas com os pais, entretanto, com os avós, tem comportamento bem diferente, faz parte do porão consciencial? Olha, se eu entendi bem a pergunta, as questões de relacionamento da consciência, posturas, atitudes, intempestividades, enfim, alternância de humor, está relacionado de duas formas, dois principais pontos. Primeiro, essa relação do porão, que nós estamos colocando aqui, que são características dessa fase da infância e da adolescência, que é uma realidade, e outra também em relação, muitas vezes, à relação do passado com esses componentes da família. Pai, mãe, irmã, avô, avó, enfim. Então, embora a gente não saiba quem nossos pais ou irmãos foram em vidas passadas, a gente não tem com esse arquivo aberto, ele está fechadinho lá dentro, é difícil acessar fácil, nós reconhecemos energeticamente a nossa impressão digital é como a nossa qualidade, a nossa qualificação energética. É inconfundível. Por isso, quando a gente encontra pessoas do passado, a gente vê, às vezes, forma uma grande amizade em 15 minutos de papo, ou então uma grande desavença. Por quê? Há um reconhecimento energético em relação às situações do passado. Então, essas duas questões, a questão do porão, que trazemos do passado, e também as nossas relações com essas consciências familiares que estão conosco, e, principalmente, estão conosco exatamente para que possamos nos reconciliar e superar essa diversidade, entendeu? Isso faz parte. Completar alguma coisa, professor? Eu só quero lembrar, por exemplo, se nós já estamos, por exemplo, atentos a essa questão de que existe um porão consciencial, de que existe um grupo karma, uma relação de karma e efeito entre as pessoas da família, que nós provavelmente já nos encontramos de outra vida e temos resgates para serem feitos. Se eu sou membro dessa família que já tenho noção disso, não quero te dar trabalho, mas, em geral, a responsabilidade de quem tem a informação aumenta um pouco mais, porque você não vai poder ficar apático vendo essas ações acontecerem no grupo familiar. A sua melhor ação é informar as pessoas, conversar, ver qual é o nível de profundidade de conversa que você pode ter, de repente dar um livro explicando sobre as vidas, sobre as repetições, como as pessoas se reencontram, e ver como você pode ajudar aí e começar a perceber como é que é a relação dessa criança, no caso, com os avós e com os pais, porque isso muitas vezes tem relação com outra vida. Mas todos nós vamos evoluir, e o ideal é que evoluímos em conjunto e a gente tem que ajudar aí. E se a gente nasceu juntinho aí, pertinho, primo, irmão, pai, mãe, grupo de escola, etc., nada é muito por acaso. A gente tem algum resgate, alguma pendência, e se a gente está mais lúcido, vamos em frente, vamos ajudar. E, Eulália, uma coisa importante, para essas consciências que estão próximas a nós, aquele início do princípio e do começo da interassistência. Acolhimento e procurar compreender. Quem tem informação pode compreender melhor e mais rápido, entende? Então ganha tempo. O importante é estar atento para acolher e assistir. Recriminar, julgar e de alguma forma execrar ou afastar não ajuda em nada, pelo contrário, vai ser contra o princípio da evolução em grupo, né? Que é uma coisa que está ali que não é por acaso. Tem que conviver juntos. Mais alguma questão, professor? Tem uma pergunta aqui bem interessante, Alberto, até sobre uma questão que você levantou, que eu acho que vale a pena a gente fazer aí uma observação. Tem uma pergunta aqui da Luísa Borges, ela fala o seguinte: legal essa observação do professor Alberto sobre bipolaridade de pessoas ciclotímicas. Nesse caso, depressão também não está conectada ao porão consciencial de modo direto, certo? Com certeza. A depressão tem aquela depressão proveniente do processo cíclico da bipolaridade e da ciclotimia, tem a depressão proveniente da baixa autoestima, de uma condição da pessoa como um todo, e, obviamente, também tem condições que o porão gera de depressão. Por quê? A pessoa no porão tem atitudes e posturas inadequadas e depois se arrepende disso, né? Ele, quando tem um grau de lucidez maior mais na frente, ele vê que agiu errado, que teve uma repercussão negativa, que abalou, que afetou uma pessoa que ele não queria afetar, ou seja, teve posturas inadequadas, também pode contribuir
para um sentimento de menos-valia e uma condição de arrependimento, de culpa, que isso pode culminar com a depressão. Mas, efetivamente, a depressão ela tem uma relação com diversos aspectos da manifestação da consciência, né? Porão, ciclotimia, o que seja, enfim. O fato é estar atento. Se for a nível químico, biológico, você possa ter um acompanhamento médico e medicamentoso. Se for a nível consciencial, é essa oportunidade. Daqui a pouco vamos já mais à frente falar um pouco de como a gente pode pesquisar e superar essas questões do porão. Obrigado, Luísa, por essa participação, hein? A gente tem aqui uma pergunta do Luciano Santos. Pergunta o seguinte: quando nascem gêmeos, um dos gêmeos quase sempre é um comportamento emocional conturbado. O que pode ser? Porque essas consciências vêm ao planeta juntos. Essa é boa. Olha, é mais complexo do que a gente pode imaginar e tem 500 milhões de causas, né? Porque essas consciências vêm ao planeta juntos, tem alguma relação, com certeza, da necessidade de nascerem numa mesma família, no mesmo contexto e, efetivamente, na mesma época, juntos. E os gêmeos têm um nível de relação muito mais próximo do que os irmãos em idade diferenciada. Então, com certeza, sem medo de errar, tem uma relação holocármica dos dois que os ligam e algo em conjunto de superação, de contribuição, de interassistência ou de reconciliação que tem que acontecer entre os dois. Não só entre os dois, obviamente, mas nos irmãos, com os pais e todos que os cercam. Os gêmeos têm essa característica, efetivamente. Com relação ao temperamento mais conturbado ou não, é coisa do passado, é o histórico de cada um, como já falamos anteriormente hoje, né? A questão do temperamento, posturas e atitudes tem uma gama de condições que nos trazem a nossa paragenética, a nossa herança genética de nós mesmos, de vidas passadas, efetivamente a grande bagagem que a gente traz. E algumas vezes o temperamento pode se alternar. Mas, efetivamente, essa relação entre os dois juntos é muito forte e tem que ficar atento. Os dois vão fornecer um para o outro muito material de autopesquisa e de reconciliação, com certeza. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like e inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!